a gente vai continuar, né, o assunto que nós estávamos discutindo anteriormente, com a apresentação do Pedro. Nesse caso, né, vai ser a combatividade quântica 2. E aí a parte eu vou atacar aqui, que a gente vai ser mais uma conversa, né, para surgir ideias. Enfim, vai ser mais um contexto de entender como é que essa violação pode acontecer na compatibilidade de contexto, compatibilidade de contexto físico, e como é que eles resolvem isso, né, com parte dos teoremas, né, como é que eles garantem que o problema que acontece com a incompatibilidade padrão, definido lá no artigo do Renato, não vai acontecer aqui. Então, só para dar o contexto, como é que, né, eu cheguei eu caí de paraquedas nessa área, né? Então, na minha graduação eu trabalhei com um assunto completamente diferente, que não tinha nada a ver com mecânica especificamente, mas mais no sentido de gravitação quântica, né, um assunto que queimei muito neurônio e eu vi que era um negócio que não era bem que eu queria fazer pro resto da vida, embora a parte da relatividade ainda é o que me interessa. E aí depois, né, eu cheguei no CAP em 2023, né, o Sr. Jonas estava na minha banca, então a gente já tinha um contato, já sabia da pesquisa que era feita no laboratório, por cima, né, que ele fazia. Ele apresentou o trabalho do Alexandre lá, que faltava a ideia que tinha surgido no CQSU, era fazer a implementação em computador quântico, de uma teoria que eles inventaram para um protocolo, né, para a gente ficar no uso do emaranhamento. Então, o que a gente se propôs a fazer foi justamente implementar isso e acabou surgindo alguns resultados bastante interessantes, né? A gente mostrou eficiência em praticamente todas as partes, e aí agora a gente está, né, nesse paper que nesse caso, a implementação por simulação. Então, a gente está com esse paper agora, que surgiu alguns resultados mais interessantes. A gente implementou no computador quântico mesmo, né, IBM, os computadores da IBM. Surgiu uma técnica de mitigação, assim, meio que a gente precisava de uma forma de melhorar os resultados, enfim, surgiu essa técnica. E agora a gente está na briga com o serviço do PRL lá para publicar esse artigo, que o Pedro e o Vitor no Brasil também entraram junto. E agora, né, o que a gente está, que eu conversar aqui com vocês, né, que é o que eu estou trabalhando, e aí que eu comentei, né, eu não quis colocar nada sobre extensão para relações de compatibilidade para mais de 2 observáveis, porque é um negócio que eu não ataquei. Quando eu ia atacar, o Pedro já tinha visto que teria que ser problemático. A ideia seria a gente reduzir essa generalização para o caso caso especial sendo a incompatibilidade de contexto, né? Então a gente teria 3 observáveis, um deles sendo o estado do sistema. Então, eu não quis colocar nada aqui, mas é um negócio que a gente provavelmente vai atacar, porque em fevereiro o Polônia, no doutorado sanduíche, é o que está no plano de estudos. Então, isso aqui eu vou ter que voltar naturalmente em breve, né, estudar. E bom, agora que a gente está conversando sobre compatibilidade de contexto, tentar entender a definição e quais problemas que surgem, né, essa questão da modificação. Então, um breve sumário que eu vou conversar com vocês aqui. Que é introduzir, então, antes de falar, né, dos teoremas relacionados ao Golem, ao Golem, eu vou mostrar, vai ser, algumas coisas vão ter de forma bem parecida com o que o Pedro falou, só de um jeito mais apropriado para o jeito que eu vou apresentar. Então, eu vou introduzir as medidas gerais, né, LPM, sistema expoente dos instrumentos, que é o que a gente vai usar para violar, então, a incompatibilidade de contexto com um chamado, eles chamam lá no paper de Completely Depolarizing Channel, mas um Depolarizing Channel que eu conheço, não parece muito um nome que faz sentido. Então, o que eu encontrei na literatura, acho que é mais usado é esse Displacement Channel. E aí depois, né, eu vou falar de algumas ideias importantes, né, para atacar depois os teoremas, mostrar como é que a gente tem a garantia que não vai acontecer o mesmo problema da definição antiga. Então, antes, principalmente, né, para quem é novo da área, então a gente tem na questão de definir medidas gerais, um dos motivadores principais é o fato que a gente não consegue, em geral,
distinguir estados gerais. Né? Então, a gente imagina, por exemplo, um protocolo, né, que ali só vai enviar dois estados que não são ortogonais, por exemplo, 0 mais, né, onde mais vai ser como um sobre de 2 de 0 mais 1, base computacional. Aí o Bob ele vai escolher a base computacional, ou seja, medidas projetivas, para fazer medidas e tentar adivinhar qual estado que ela foi mandando, que a Alice mandou. Então, no caso direito, que é mais simples, se ele mede 1, ele tem certeza que ela mandou mais. Mas se ele mede 0, como o mais é ortogonal ao estado 0, ele não vai, muitas vezes ele vai chutar errado, então, o estado que ele recebeu. Então, o jeito que a gente ameniza, né, ou resolve parcialmente essa questão é introduzindo medidas gerais. Não é o único motivo para introduzir medidas gerais, mas é um dos motivadores. Né? Então, primeiramente, né, quando a gente vai para o formalismo mecânica quântica e quer definir essas medidas gerais, o importante é que a gente tem que ter aquelas duas relações lá em cima. Então, esses operadores EJ, chamados PLVM, eles têm que somar para a identidade por causa daquelas relações na direita. Então, a gente tem, para um estado misto geral, a probabilidade dado pelo traço. E aí, né, como a soma das probabilidades tem que somar 1, então, naturalmente, a soma dos EJ tem que dar identidade. E aí tem aquela outra equação ali que é a garantia que a gente vai ter, então, o operador sendo, né, a positividade vai ter a garantia também que ele vai ser emitiano, enfim, e vai dar medidas físicas que fazem sentido. E aí, depois disso, então, a gente pode buscar, na questão de medidas não seletivas, definir o que é um canal quântico, que está relacionado, de certa forma, com o fato de a gente não, né, como o nome sugere, não registrar os resultados da medida. Então, a gente tem, por exemplo, um estado low, que ele vai passar por esse operador CPTP, ou seja, que ele vai manter, ele é completamente positivo, e ele vai ter uma conservação do traço. Então o traço desse bicho também vai dar 1, igual ao traço de Hall, como tem que dar, e aí sai disso, né, as relações. Aqui é uma escolha que a gente pode fazer para os operadores PLVM, né, garantido, a gente garante que ele vai ter aquelas duas características lá, definindo como KJ da HKJ. E aí a soma também, né, da mesma forma parecida, vai ter que dar a identidade. E aí, né, o caso geral é a gente definir instrumentos quânticos, que aí a gente consegue acomodar esses dois interesses num contexto, né? No mesmo contexto. Né? Então, a gente tem um instrumento quântico como um conjunto, né, um set de elementos I, e aí, quando a gente pensa nisso, né, a gente vai considerar, então, operadores de Krauss um conjunto de conjuntos, de certa forma. Então, a gente vai ter ali dois índices, né? E aí, cada um dos elementos do instrumento, quando aplicado no estado, ele vai ser calculado daquela forma, com os operadores de Krauss novos, entre aspas. E, bom, claro, quando a gente soma, né, considera que, já que isso aqui a gente tem a questão de se preocupar com o estado pós-medida, então quando a gente considera todos os instrumentos, todos os elementos do instrumento quântico, então isso aqui vai ser equivalente a aplicar o canal quântico que a gente definiu em cima. Tá, então com essa breve introdução, né, medidas gerais, a gente consegue pegar um exemplinho aqui que eu lendo a literatura no paper é extremamente horrível de ver como é que isso não é óbvio. Eu acho que não é nem exatamente assim que eles fazem, mas o que eu encontrei do canal que eles usaram pode ser implementado dessa forma. Então, a gente começa lá com POVM do tipo soma de projetores, né? E aí a gente escolhe os operadores de Krauss daquela forma, então com um estado psi ali qualquer. E aí depois, então, quando a gente define os elementos do instrumento quântico baseado nisso, né, a gente vai ter aquela expressão ali com uma probabilidade de UTI, com um projetor psi, e aí o canal quântico, quando a gente aplica para um voo qualquer, né, isso é importante, ele sai com aquele, exatamente com o projetor, sai. Então a gente está, de certa forma, dá para ver que a gente está purificando, né, e aí a interpretação física aí
talvez a gente poderia pensar que a gente tem um ambiente e aí o ambiente a gente troca, faz, né, a operação que swapa os estados e aí a gente traça sobre, né, joga fora o ambiente, produzindo então um estado, essa foi a interpretação que eu pensei, né? Então não sei se vocês podem comentar se tiver sentido. Então a gente joga fora o ambiente e aí consegue um estado puro, porque para mim isso não é nem um pouco trivial, né? A gente tem um estado qualquer, misto e conseguir um estado novo que é puro. Então, matei toda a questão de ser no unital, enfim. Acho que o Pedro falou da amplitude dump, então esse aqui foi o jeito que eu encontrei lá para, né, fazer essa violação. Porque aí quando a gente calcula lá, eu usei uma notação um pouco diferente, né, porque eu acho que a notação deles é bem ruim. Então quando a gente aplica né, o conjunto de medidas não seletivas da Alice, que considera a diferença com né, calcula a informação nesse conjunto, e aí depois considera a informação depois que passa pela SPI. A gente tem, então, como esse primeiro, aqui, claro, a gente está aplicando ali o lambda de rho, né, mas como esse lambda linha de rho vai dar um outro rolinha, então o lambda de rolinha também vai dar um estado puro, e aí ele dá zero, né, porque a entropia de von Neumann dá zero, nesse caso, e aí sobra, então, aquele termo negativo, né, que o Pedro também fez, só para, acho que para um canal diferente. Então, a gente tem esse problema, e aí depois que eu perguntou a questão de que é problemática da negativa, então isso é uma coisa que eu tenho que pensar ainda, também não tinha passado pela minha cabeça, o que é problemático, né? Sim, sim. Deve ser por isso, né? Porque ele reduz o mesmo estado puro. Então agora vai ser uma pequena revisãozinha, assim, dos tópicos. Alguns não são revisão para mim, não foram revisões. Esse aqui foi revisão, mas tem alguns assuntos que são um pouquinho mais delicados. Então, informação mútua, ela classicamente a gente define, né? Isso aí é uma coisa que eu estava tentando entender também a parte de infecção e tudo mais. Então, a gente considera que temos duas variáveis aleatórias, e aí essa a quantidade de informação mútua é a quantidade que a gente ganha, que a gente precisa, dado um conhecimento da variável aleatória y, para conhecer completamente x. Então, por isso que tem aquele menos. Então, a gente tem um tanto de, digamos, incerteza em x, e aí, dado um certo conhecimento que a gente tem sobre y, a gente diminui o tanto de incerteza que a gente vai ter em x. Então, a informação mútua, basicamente, pode ser definida assim. Então, dá para obter aquela relação ali também com e é assimétrica, né? Importante, a primeira equação é simétrica, então dá para obter aquela relação na segunda também. Isso aí depois, bom, ali estão as definições, né, tudo mais. A primeira é a entropia de Shannon, a segunda é a entropia conjunta, acho que é o nome. E a terceira é a entropia de Shannon condicional, né? É condicional, né? E aí, quando a gente vai para a quântica, aí, assim, até tem uma definição equivalente à primeira equação, que aí a gente usa agora me fugiu o nome, mas tem uma definição, só que eu não quis colocar porque ela não é necessária, e também porque ela dá negativo e eu não entendi ainda qual que é o sentido físico né, porque se a gente usa a primeira definição, só que aplicado para a entropia de von Neumann, ela pode dar negativo, então isso é uma coisa que não ficou claro para mim e não é necessário, então eu não coloquei ali, eu coloquei só equivalente à segunda expressão. Eu vi que tinha coisa para dizer dos outros. Eu olhei assim e não tem muito sentido. Pensei que não seria bom trazer para não confundir, né, eu não entendi para quem está ouvindo a primeira vez, pode ser que fique mais confuso. Então, aqui tem as definições, né, que a gente está acostumado. Então, uma frase parcial para obter os estados reduzidos, aplicados nos sistemas. E aí tem um tópico aqui que não é tão trivial,
Bom, a gente tem a chamada entropia relativa ou divergência de K, alguma coisa, que eu não lembro. Isso. E aí, assim, a interpretação é que a gente está, é uma forma de comparar, né, ou talvez a melhor forma, eu acho, de comparar com a distribuição dos estados, né. Então, se a gente tem dois estados iguais, não, distribuídos não, quando distribuídos, que eles são idênticos, isso aí dá zero, né. Então, essa é a medida que a gente vai usar bastante já já. Então, uma propriedade dela, que eu não vou demonstrar aqui, mas nossa, é bem tranquilo demonstrar essas propriedades. Então, uma propriedade delas é que se a gente tiver um ambiente, né, acoplado a esse sistema, né, com uma periodicidade boa e sigma, a gente tem a conservação, né, digamos assim, da entropia relativa quântica. A segunda propriedade é que ela é invariante perante uma transformação unitária, então isso é bastante interessante também. E aí depois a gente tem aquela desigualdade ali, que é quando a gente justamente joga fora o segundo sistema, né, como um traço, ou vice-versa, né, para comparar a entropia relativa entre uma parte e a outra. E aí com isso a gente consegue então mostrar que ela é monótono sobre um canal quântico qualquer, né? Ou a gente pode pensar num instrumento quântico qualquer, né? Que nesse caso ia ser equivalente. Então, se a gente usa a terceira propriedade e aí toma o traço, né, usando a primeira e a segunda, a gente chega aqui, né, com a definição de canal quântico. A gente chega aqui a entropia relativa quântica com estado sem canal quântico, ela tem que ser maior ou igual que a entropia relativa quântica com a aplicação do canal, mesmo canal, né, isso é importante, nos dois operadores de cidade. Então isso aqui é como se a gente tivesse, a gente tem um grau de distinguibilidade no início, e aí a aplicação do canal quântico ela não pode deixar mais distinguível, né? Então faz sentido. Então a gente faz um conjunto de medidas não seletivas, e esse conjunto de medidas não seletivas não pode deixar a relação entre esses dois estados mais distinguidos, né? Então, para mim, isso aqui faz sentido, fisicamente, tem um sentido. Né? Aí tem outra desigualdade também que eu acho que uma ou duas vezes antes eu vou falar disso, né? Mas que é fundamental para esse caso, é que é a desigualdade de processamento de dados. Né? Então, no caso clássico, a gente tem, não vou entrar em muitos detalhes, né, mas a gente pensa que tem uma cadeia de Markov que a gente passa a informação para uma variável aleatória associada a x, y, z, então vai de x para y para z, e aí x e z eles são mutuamente dependentes, as probabilidades, não lembro o termo exatamente, mas aí essa desigualdade aqui a gente, então, usando a definição de informação mútua, a gente deriva a chamada regra da cadeia, que não parece nem um pouco regra da cadeia, a propósito. A gente deriva a regra da cadeia e com a regra da cadeia a gente mostra que é algo que para mim fez muito sentido. Então, a informação que x contém sobre y, ela não pode ser menor que a informação que x vai ter, ou z vai ter em relação a x, né? Porque depois que passa por x, depois que passa por y e vai para z, não tem como z ter mais informação sobre x do que o próprio y que foi que transmitiu a informação. Então, para mim, fez muito sentido. E aí, quando a gente vai para o caso quântico, então, o que vai acontecer é que, a cadeia do Markov, a gente vai ter, então, um canal quântico, né, que vai ser aplicado, nesse caso, a gente vai ver, né, vai ser para espiar IVE, então, o que isso aqui diz é que a IVE ela não consegue criar mais informação relacionada entre, né, aqui a gente vai ter lá, né, a gente vai ter o A sendo a parte clássica e o B sendo a parte quântica, então tem que criar mais correlação, mais informações, né, não correlação, entre esses dois tipos de sistemas. Né. Então, uma coisa que é importante também é que a informação não foi à toa, né? A informação mútua quântica ela é igual à entropia relativa quântica, né? Dessa forma. Então, a gente tem o estado
é do tipo um sistema partido, digamos, né? Então, a B, e aí ela é calculada em relação ao aquele estado do tipo produto ali, né? Com a tensor booleano. Certo? Então, com isso a gente consegue obter, né, o primeiro teorema, que é o relevo como máximo. Só que antes tem que definir o que é o relevo. Então, o relevo, que é uma coisa que eu e o Pedro, a gente perdeu um grande número de fios de cabelo, né? Fritando a mente, tentando entender por que o negócio ele parece ser uma ideia completamente diferente, mas eles usam como uma medida não equivalente, mas uma medida que faz a mesma coisa. Então é um negócio que para a gente estava completamente explodindo a cabeça, mas agora eu acho que está um pouquinho mais compreendido, que a ideia do relevo é para uma operação, um protocolo bem específico. Então a Alice ela vai ter uma distribuição de símbolos, um ensemble, né, um X, e com esses operadores que não precisam, aqui pode ser qualquer, né, obviamente o X tem que ser, tem que ter traço 1 e tudo mais, mas então ela vai ter essa distribuição, e aí a tarefa do Bob é adivinhar qual que é dado uma medida, né, conseguir adivinhar qual X que foi mandado. Ela vai mandar cada X com uma certa probabilidade. Então é basicamente esse jogo. Então é um jogo diferente, não é o mesmo. Por isso que o artigo lá ele modifica. Então ele não modifica só a medida de informação, ele modifica até o protocolo. Certo? Então a pergunta que a gente tem que fazer é qual que é a informação clássica máxima que a gente consegue obter nesse caso. E aí que surge, nesse caso específico, né, o relevo ele não é a medida de informação, o maior número de informação clássica que a gente consegue obter para qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de problema que a gente está resolvendo, ele é para esse tipo de problema. Então, quando a gente escolhe o estado clássico quântico, eu comentei, né, que seria o Y, o B seria o X e o Q. Então, um sistema do tipo clássico, um estado do tipo clássico quântico tem aquela forma. E aí a gente tem então a definição justamente já junto com a desigualdade de informação que a gente consegue obter nesse tipo de situação. Então, a informação, como eu comentei lá do caso quântico, né, do data processing, ela vai ser menor ou igual que esse que a gente chama de relevo bound. Então, vai ser a entropia relativa ou a divergência de alguma coisa, para aquele sistema lá com uma parte clássica quântica, né, que é definido por aquele estado quântico ali inicial. Então, isso aqui, não quero tentar a cabeça de vocês, mas vocês fazem a conta na mão, acho que dá 12, 13 linhas, mas seria tedioso, né, para a gente aqui. Então, a gente consegue chegar naquela expressão, ali tem parênteses a mais, agora que eu li. E aí vai ter então a entropia de von Neumann calculada para a parte quântica, né, digamos, que é somado com os pesos Px dos Rx, e aí menos as contribuições individuais da entropia de von Neumann para esses estados do ensemble. Tá. Então isso aqui estabelece o relevo bound para esse tipo de tarefa como o máximo. Tá? E aí, por isso que, né, eu não vou apresentar aqui, porque ainda estou dizendo como é que funciona o protocolo de notificação deles. Tem algumas questões que a gente não entendeu ainda. Então, eu só vou apresentar como é que essa proposta ela não conserva a mesma problemática de antes. Então, quando a gente vai para o segundo teorema, né, que é provar justamente onde não vai ter aquele problema da informação vazada negativa. Então, a gente aplica, né, tem um ensemble, novamente, a gente aplica o canal quântico novamente, e aí depois disso, né, usando o resultado do relevo e da relativa quântica, e do data processing, a gente consegue mostrar então que o relevo para o estado aplicado no ensemble inicial, ele tem que ser menor ou igual que ou seja, ele não pode superar, né, o relevo de antes. Então, isso tudo está de acordo com a parte clássica também. E aí, isso aqui nos quer dizer, né, se a gente assume
modifica apropriadamente a proposta da incompatibilidade de contexto e modificando apropriadamente e assumindo essa quantidade de como a informação vazada, né, que a gente vai tomar como a medida né, de vazamento. Então, isso aqui garante que para aquela questão de medidas gerais, que eu mostrei lá que dá negativo, não vai acontecer, porque para qualquer canal quântico, tanto se a gente usar um conjunto de medidas então, projetivas ou não, a gente não vai ter a questão do relevo ele superando o relevo inicial. Então, né, quando a gente usa lá a diferença, calcula a diferença, né, lá vai dar sempre positivo, maior ou zero. Então, é basicamente isso, né? Então, tem algumas questões, como comentei, né? Vai ser mais uma conversa, tem algumas questões que a gente está desenvolvendo. Eu caí de paraquedas 3 semanas, menos até, nessa área, então, muita coisa que é nova para mim. E eu queria fazer um merchandising para o projeto que a gente começou ano passado, acho. Alguns pessoal que está por aqui já tem noção, né? Mas essa ideia começou lá na escola de inverno, né? Eu sou muito alto, mas a escola de inverno não foi tão produtiva quanto, né? A gente discutiu lá dentro do grupo que não estava sendo tão produtiva, e aí surgiu a ideia de criar os seminários para, enfim, possivelmente, né, se fosse o caso, criar até colaborações entre os laboratórios da física aqui, mas também apresentar as pesquisas, né, o pessoal, a gente só tem o TALS, que é em inglês, que é em 10 minutos, que é o livro de apresentar, né. Então, isso aqui seria mais um negócio meio freestyle, né, meia hora ali fala em português, apresenta se quiser, né, seria ter mais benefícios para quem apresenta e para quem ouve. Então, convido o pessoal que não mora aqui, né, que está fazendo pós-doc, coisa do tipo lá fora. Eu conversei com o Jonas, uma ideia que a gente quer fazer ainda conseguir permitir que o pessoal apresente online também. Então, quem não mora, né, quiser apresentar futuramente, né, falar, tenho certeza que o pessoal aqui sempre atrai bastante galera. E é isso. Obrigado. A demonstração que eu estudei era essa aí com essa específica, né? Mas, então,
Ah, sim. Bem mais